Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre Sugimoto e vim aqui dar sequência no nosso estudo dessa disciplina que é a Geometria Analítica. Uma geometria é uma disciplina muito bacana, né? Porque ela é a base, é o pilar das engenharias, da matemática, da química, da física. Enfim, é uma disciplina que assemelha-se muito lá com o ensino médio, porque você tem bastante formulazinhas para calcular distância, ângulo, enfim, né? Que é bem semelhante, né? Diferente de algumas disciplinas da matemática, às vezes é mais teoria ou teorema, tá? Então tem bastante cálculo. A gente vai voltar aqui, dando sequência na unidade 2, né? Que a gente apresentou para vocês aquele probleminha do aluno que arremessava um dardo, né? Para vocês ajudá-lo a calcular um ângulo formado pelo vértice ali do cotovelo dele, certo? Bom, então hoje eu vou falar, depois, né, disso, eu vou falar do produto vetorial e produto misto. Então a gente define 3 multiplicações, né? Primeiro, a aula passada foi produto interno, produto escalar. Hoje a gente vai finalizar produto vetorial e produto misto, ou seja, as 3 multiplicações de vetores que nós temos na geometria analítica, tá certo? Então hoje é unidade 2, parte 2, aula 4. Então vamos lá na sequência aqui. Então multiplicação de vetores, parte 2. Mas a gente vai voltar lá para aquele probleminha, né? Lembra que nós, deixa eu ver se eu estou com a caneta ativada, podemos usar o plano cartesiano para nos auxiliar. Lembra que nós fizemos, né, eu dei uma dica para vocês para a gente calcular. Como que a gente calcula isso aqui? Pessoal, a gente vai usar o produto interno, essa formulazinha aqui. A gente consegue obter as coordenadas do vetor AB, tem o vetor ponto A, ponto B, as coordenadas do vetor AC, né, eu tenho o ponto A e ponto C, e posso calcular a norma, né, também, de AB e de AC. Igual nós fizemos lá no exemplo, que, se não me engano, o θ dava 45 graus, tá certo? E por último a gente isola cosseno de θ, certo? Então vamos fazer aqui. Eu tenho os pontos A e ponto B, quem que é o vetor AB? Então é só fazer a conta, tá? As coordenadas de A menos a coordenada de B, que vai dar 3, menos 3 e menos 2. Vamos fazer agora o vetor AC. O vetor AC é XC menos XA, YB, C menos YA. C menos A. Né? Fazendo as continhas aqui, nós chegamos que vale 1,3. Esse é o vetor AC. E agora o produto interno, né? O produto interno vai ser menos 3 vezes 1, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6, vai dar menos 9. Não fiz continha errado. Fazendo o produto interno, nós chegamos em menos 9. Pronto, eu já tenho produto interno. Falta a norma, né? A norma de AB. Norma de AB e norma de AC para usar na formulazinha. Então, norma de AB vai ser raiz quadrada de 9 mais 4. 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Vai dar raiz de 13, né? Certo? E agora, norma de AC. AB e AC, isso. Raiz quadrada de 1 mais 3 vezes 3, 9, que vai dar raiz de 10. Certo? Então, norma de AC vale raiz de 10. Agora, eu tenho todos os valores para substituir na fórmula do produto escalar lá da definição. Certo? Tem tudo aqui. E agora a gente substitui. Esse camaradinho vem aqui, esse camarada vem aqui e por último esse vem aqui. Certo? Então, temos os 3, a minha colinha aqui, coluna, né? Vamos lá. Colocamos a fórmula, substituímos, vai ficar menos 9 igual a raiz de 13, raiz de 10, cosseno de θ. Aí, isolando cosseno de θ, nós temos que vai ficar menos 9 sobre raiz de 130, tá racionalizando, enfim, a gente quer achar o valor de θ. Claro que a gente vai passar um ângulo para o professor em graus, né? Nós vamos ser bem bacana, não vamos passar em radianos nem arco cosseno, tá? Então aqui colocou arco cosseno, então na verdade eu fiz errado, aqui, eu usei a calculadora. Então, o que está escrito aqui? Então, θ é o cosseno cujo valor dele vale menos 9 raiz de 130 sobre 30. Claro, você não vai passar isso para o professor de educação física, você vai ter que ir lá numa calculadora ou lá no GeoGebra mesmo, GeoGebra calcula e mostra ali o ângulo aproximado, que vale 142 graus aproximadamente, tá? Não vai passar ali em arco cosseno, senão vai ficar entristecido. Arco cosseno é o ângulo cujo valor dá aquilo ali, certo? Bom, então tá aqui, ajudamos o professor, ele vai verificar se aquele é um ângulo bom ou não é, vai conversar com os seus alunos e a gente utilizou aqui os conceitos de produto escalar, produto interno para obter ângulo entre 2 vetores. Tudo bem? Gostaram? O que vocês acharam? Acho que é bem prático, bem bacana isso aqui, né? Então vamos na sequência agora, matéria nova, produto vetorial. Então, produto interno dava o quê?
um número. Agora a gente vai para o produto vetorial, a segunda multiplicação, que não é um número. O produto vetorial vai ser um vetor. Produto interno, número. Produto vetorial, vetor. Tudo bem? Então vamos lá. Produto vetorial, pessoal. Então eu coloquei um exemplo aqui da regra da mão direita, aqui, lá para os campos magnéticos, forças, partículas, enfim. Só para a gente deixar aqui uma figurinha aqui para motivar. Então, definição. Dados dois vetores U e V, o produto vetorial U por V, com essa notação, um xzinho grande ali, ele é um vetor com as seguintes características. Então, o produto vetorial, por definição, ele é um vetor, um terceiro vetor. Então, tem o vetor U e o vetor V. A hora que eu faço o produto vetorial, ele dá um terceiro vetor. Tá? O resultado é um vetor, um outro vetor. Tudo bem? Então, se ele é um vetor, ele vai ter algumas características. Então, está se desconfigurando aqui, mas não tem problema aqui, tá? Então, o produto vetorial é um vetor. Se ele é um vetor, ele tem três características. Vocês concordam comigo? Vetor tem que vir sempre na cabeça, lado, direção e sentido. Tranquilos? Então, a primeira característica desse produto vetorial é que ele tem o comprimento, norma de U vetorial V, que é obtido por essa formulazinha, norma de U, norma de V, vezes seno de θ. Então, o produto vetorial tem um tamanho, e esse aqui é o tamanho dele, por essa fórmula aqui. Tá. Item 2. O produto vetorial U por V, ele é um vetor ortogonal a U e a V. Então, ele é tanto perpendicular para um vetor, quanto é perpendicular para o outro vetor. Então, ele é simultaneamente ortogonal a ambos os vetores, o produto vetorial de U por V. Terceiro item. Seu sentido é obtido pela regra da mão direita. Então, a gente vai ter que aprender. Quem já viu lá na elétrica, tinha alguns conceitos que utilizavam a regra da mão direita, tá certo? Na física elétrica. Bom, então agora vamos analisar cada item que está aqui, para a gente poder tentar assimilar e já ver algumas aplicações relacionadas ao produto vetorial. O tamanho desse produto vetorial tem uma aplicação. Então, o produto vetorial ele tem um tamanho, a norma. E o tamanho dele corresponde à área de um paralelogramo, tá? Então, dado o vetor U e o vetor V, coloco eles com origem comum. Este paralelogramo aqui, tá? A norma deste vetor, ou seja, o tamanho deste produto vetorial, corresponde à área deste paralelogramo. Então, se eu falou em área, pessoal, geometria analítica, falou em área, tem que falar, opa, produto vetorial, ok? Tranquilos? Falou em área, produto vetorial. Então, a norma do produto vetorial, ou seja, corresponde à área deste paralelogramo, certo? Né? Com origem comum em U e V. Certo? Se eu falar, eu quero a área de um triângulo, divide por 2. Calcula a área, a norma ali, e divide por 2, que é a metade do paralelogramo. Certo? Então, se ele é um vetor, ele tem que ter direção, né, o produto vetorial. E qual que é a direção dele? Ortogonal a U e V. Então, eu tenho o vetor U aqui e o vetor V. Coloco os dois vetores com origem comum, se eles forem ali, existe um plano que passa pelos dois, né? Concordam comigo? Então, eu coloquei a direção do produto vetorial, ele é ortogonal a U, tá aqui, e ele é ortogonal também a quem? A V. Se ele é ortogonal a U e V, então, na verdade, ele é ortogonal ao plano que passa por esses dois vetores. Tá? Então, se ele é ortogonal a ambos, ele é ortogonal ao plano determinado pelos vetores U e V. Tá? Então, ele dá a direção, a inclinação dele em relação aos dois vetores, ortogonal a ambos. Mas ele não diz se é para cima ou para baixo. Estou dizendo para cima ou para baixo aqui, olhando na figura aqui. Tá? Então, para onde que é? Então, eu não sei se é para cima ou se é para baixo. Eu só sei que ele é ortogonal aos dois, essa é a direção. E para fechar isso aqui, para dizer se é para cima ou para baixo, entra a regra da mão direita. Então, U, V. Então, o primeiro vetor é U. Então, vou apontar o indicador para o U, o dedo médio para o vetor V, que é o segundo, e salto o indicador. Tá? Ele que vai dar a direção. Agora, quando é VU, a gente tem que fazer um contorcionismo para poder responder, para fazer a regra da mão direita. Mas, enfim. Então, sentido obtido pela regra da mão direita. Então, U vetorial V. Então, vamos lá. Então, eu aponto o primeiro vetor é U, tá, pessoal? Então, a ordem é importante, tá? Não é igual 3 vezes 5, 5 vezes 3, não. Aqui o U é o primeiro, então ele tem que ser o indicador, primeiro vetor. Então, o primeiro vetor U vai ser usado pelo indicador. O segundo vetor vai ser V pelo dedo médio. Então, estica o dedo médio. E vai sobrar o quê? O polegar. Então, o polegar
nos dá o sentido do produto vetorial. O terceiro vetor, tem o ortogonal aos dois, que é obtido pela regra da mão direita. Tudo certo, pessoal? Tranquilos aí? Então, e se fosse V vetorial, aí você tem que virar a mão para ponta cabeça ali. Tá? Mas se você sabe o V, na verdade, se o vetorial V é para cima, no caso, pensando aqui, tá, nos slides, V vetorial, ele é o quê? Ele é o oposto, na verdade, tá? Entendeu? O vetor tem o mesmo modo, a mesma direção, mas sentido oposto ao V. Então, VU, na verdade, é menos o V. Tem? É só multiplicar, só passar para o outro lado. Beleza? Então, VU, na verdade, é menos o V, é o oposto de UV. Certo? Beleza, pessoal? Então, vamos aí na sequência. Como que a gente calcula o produto vetorial? Muito fácil. Mas eu preciso de uma atenção de vocês. Vocês precisam saber calcular determinante, tá? Então, peguem lá na internet, peguem lá, nós temos várias pílulas ali no nosso canal ali. Tem que saber calcular determinante. Pode ser Sarri, Laplace. Gente, para calcular produto vetorial, tem que saber calcular determinante. E é muito fácil calcular determinante. Principalmente para nós, sempre serão matrizes de 3×3. Certo? Então, vamos lá. Então, o produto vetorial ele é obtido pelo cálculo simbólico do determinante, que é essa matriz de JK, I, na verdade, é 1, 0, 0, 0, J é igual a 0, 1, 0, e o Kzinho aqui é o 0, 0, 1. Tá? E aqui embaixo, X1, Y, Z1 é o vetor U, e na terceira linha é o vetor V. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui tem algumas propriedades. Pessoal, propriedades da matemática, ela existe porque às vezes, só de você conhecer as propriedades, já economiza bastante cálculo. Por isso que é bom a gente sempre ver, observar, anotar no caderno ali. Falar, olha, essas são as propriedades que são válidas, que economiza muito tempo. Porque às vezes o examinador, se for num concurso, um teste, ele não quer nem saber se você quer fazer conta. Ele vai colocar alguma coisa. Se você sabe a propriedade, em 2 linhas se resolve o problema. Tá? Aí a pessoa que não tem nem uma maturidade fica ali, às vezes faz uma folha ao maço ali, frente e verso, para tentar provar uma coisa, às vezes nem consegue. Então, por isso que as propriedades da matemática relacionadas à matriz, no caso que os vetores, no produto vetorial, são muito importantes, né? Às vezes, pelo menos, ter uma familiaridade, certo? Então, vamos lá. Aplicações. Cálculo de área, falou então em área, tem que ser produto vetorial, né? Aqui eu coloquei um triângulo, né, na terceira dimensão. Como que eu calculo? Tendo as coordenadas, a gente consegue calcular facilmente a área deste triângulo. Equações de Maxwell também, mais uma vez aqui aparece a aplicação de produto vetorial nas equações de Maxwell. Exemplos, né? Agora exemplos do livro. Sejam U e V vetores em R3. Calcule o produto vetorial entre esses dois vetores. Olha só como é fácil, pessoal. Então, primeiro, o produto vetorial, eu coloco IJK, depois eu coloco aqui as coordenadas do vetor U e depois as coordenadas do vetor V. Então, U aparece na segunda linha e V aparece na terceira linha. E agora a gente vai utilizar alguma técnica. Eu insisto para vocês, pessoal, que depois que eu aprendi o desenvolvimento de Laplace, o teorema de Laplace, eu nunca mais usei Sarri. Tá? Porque antes do vestibular eu usava aquela regra de Sarri. Repete 2 colunas ou repete 2 linhas, tanto faz, e multiplica cruzado. Agora, depois que você aprende o Laplace, você faz mentalmente, né? E é mais prático, na minha opinião, certo? E calcula, resolve para qualquer problema, independente do tamanho da matriz. Bom, mas voltamos aqui, calcular aqui, eu deixei até bem selecionado aqui, então vamos calcular aqui o determinante. Então, primeiro eu vou usar este, depois este, depois este. Então, eu vou fazer mais passo a passo para resolver isso aqui. Então, primeiro a gente eu fixei a primeira linha aqui aí, né, coloquei aqui, e aqui embaixo eu coloco o determinante dessa matriz menor. Então, é 1 vezes 2 menos 0 vezes 1, certo? Agora eu vou pôr menos j, que multiplica, então, vamos lá, menos j, multiplique aqui, menos j, o segundo muda o sinal sempre, tá? É negativo. Então, I não muda, J muda, K não muda. Então, menos J que multiplica quem? Então, cancela a linha do J, porque eu coloquei ali. Sobra quem? Sobra esse bloquinho aqui. Vamos pensar no quadrado. Então, vai ser 2 vezes 2, que está aqui, menos 1 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais, tá, pessoal? Então, é isso que nós fizemos aqui, tá? Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Por isso que menos com menos vai dar mais. Agora, eu vou fazer K, que multiplica, mesma coisa. Então, agora é a vez do K. Usei o K, então
excluo a linha e a coluna dele. Sobra quem? Esse bloquinho aqui. Então vai ser 2 vezes 0 menos 1 vezes menos 1. Mas aqui é menos, então menos com menos vai dar mais. Então é tipo assim, A, B, C, D. Então vai ser A vezes B menos C sobre vezes D. Essa é a forma do determinante, tem ou menos. Tá? Por isso que ficou mais, porque vai ficar menos 1 vezes 1. Menos com menos vai dar mais. Certo? Agora é só fazer continha aqui, pessoal. Então agora eu vou pegar aqui I que multiplica esse vezes esse, vai dar I que multiplica 2, menos J que multiplica 4, mais 1 vai dar 5, mais K que multiplica 1. Então 2 menos 5 e 1, tá? Então fazendo as contas aqui vai ficar 2I menos 5J mais K. Isso aqui na verdade é igual a, o I é para o X, o J é para o Y, menos 5, e o K, 1 vezes K é para o Z, tá certo? Lembrando que esses elementos são os vetores da base canônica, portanto, aqui é 2, menos 5 e 1. Este é o produto vetorial, então o produto vetorial nos dá um vetor, este é o vetor, essas são as coordenadas do produto vetorial, tá certo? Então, muito tranquilo, né? Acho que a gente vai usar esse resultado no próximo exemplo aqui, se não me falha a memória, tá? Então, o produto vetorial de U por V deu 5 menos 1, 2 menos 5 e 1, certo? Bom, usaremos esse exemplo a seguir, então, para a gente não ter que fazer 2 vezes o mesmo cálculo, tá? Bom, agora calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores U e V, que estão aqui. Eu quero a área deste paralelogramo, tá? Tudo bem? Então, assim, eu tenho 2 vetores na terceira dimensão, aí eu traço as retas paralelas na terceira dimensão e eu consigo obter um paralelogramo, um quadrilátero. E eu quero calcular a área deste quadrilátero. Se eu sei as coordenadas dos vetores U e V, eu consigo obter a área deste paralelogramo fazendo o quê? Calculando o produto vetorial, que é um vetor, e depois calculando a norma deste produto vetorial. Porque a norma do produto vetorial corresponde à área deste paralelogramo, certo? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer? Calcular o produto vetorial de U por V, que é o mesmo do exemplo anterior, tá, pessoal? Por isso que eu não vou fazer 2 vezes, tá? Então, em primeiro lugar, calcular o produto vetorial, que é esse que nós calculamos aqui. 2 menos 5 e 1, tá? Deixa eu marcar aqui. 2 menos 5 vai apagar de qualquer jeito, tá? Então, a gente já sabe, já calculamos anteriormente, que é esse vetor. Depois a gente calcula a norma, certo? Então aqui eu tenho um vetor, 2 vetores na terceira dimensão e eu quero a área desse camaradinho aqui, tá? Então temos que o produto vetorial é 2 menos 5 e 1, nós já fizemos no exemplo anterior. Como eu quero a área, então eu vou calcular a norma. Vamos fazer direto aqui? Então qual que é a norma disso aqui, deste vetor? É 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 4 mais 25 mais 1, que vai dar raiz de 30, se eu não fiz continha errada. 30 não dá para fatorar, né? Não dá para... Nós vimos no exemplo anterior, certo? Então, aí já fiz aqui. Portanto, a norma, ou seja, do produto vetorial, que corresponde à área, é igual a raiz de 30 unidades de área. Tranquilo? Falou em área? Produto vetorial. Calcula o produto vetorial, que é um vetor, calcula a norma dele. Tá certo? Acho que é tranquilo, né? Então vamos aqui na sequência, resumindo o produto vetorial. Colinha ali, já anotem aí. Então, o produto vetorial ali é um vetor, certo? Ortogonal, né? A direção, a gente usa a regra da mão direita, né? Tem direção ortogonal e o sentido com a regra da mão direita. A norma, o comprimento do produto vetorial corresponde a uma área, certo? Então, é uma área. Tranquilos? Fácil também, né? E agora a gente fecha com o produto misto. Então, a gente começou. Produto interno é um número, serve para calcular ângulo. Produto vetorial, que é um vetor, cuja norma da área. E agora a gente vai para o produto misto, que a gente vai misturar as duas definições. Tá certo? Então, vamos lá. D seja um IV e W, 3 vetores, né? Tem 3 vetores. O produto misto, ele é definido como produto vetorial depois o produto interno. Então, eu estou misturando o produto interno, produto vetorial, depois o produto interno. Mas vocês vão ver que tem uma formulazinha que nos dá o cálculo de maneira muito simples. A gente não precisa nem fazer produto vetorial depois interno.
tá? Que é muito mais prático, que é usando determinante novamente, tá? Então vamos lá. Aplicação, né? O produto interno, ele nos ajuda a obter volume, perdão, o produto misto nos ajuda a obter volume de paralelepípedo, tudo bem? Sólidos. Então, quando eu calcular o produto misto, ele vai dar um número, tá? O produto misto é um número, ele pode ser positivo ou negativo. O módulo dele, ou seja, a parte positiva dele, corresponde ao volume deste paralelepípedo que está aqui. Tudo bem? Então, aplicação, produto misto. Cálculo de volume é uma aplicação. Uma das aplicações. Certo? E para calcular o produto misto, nós podemos utilizar essa formulazinha. Tá? X1YZ1 é o vetor U. X2Y2Z2 é o vetor V. X3Y3Z3 é o vetor W. Olha só que simplesinho. É mais fácil do que o produto vetorial. Tá certo? Então, aí, aplicação. Como o produto misto, pensa em três vetores, com origem comum. O produto misto dá um volume a partir dos três vetores, que formam um paralelepípedo. Se os três vetores estão no mesmo plano, o que acontece aí? O volume zera. Então, para eu mostrar que três vetores são LD, basta eu mostrar que o produto misto é igual a zero. Se eu mostrar que o produto misto entre três vetores é diferente de zero, garante que esses três vetores são LI, ou seja, não existe um plano que passa pelos três, porque existe altura ou profundidade. Tá? Então, eu vou mostrar que esses três vetores formam um conjunto LD, são coplanares. Então, vou mostrar que não tem altura. Se eu colocar os três vetores em comum, não vai ter altura para dar volume, beleza? Então, vamos lá. Três vetores formam um conjunto LD, se somente seu produto misto é igual a zero, ou seja, não tem altura nem profundidade para dar volume. Tá? Então, aqui está o conceito. Olha que bacana, é um teorema, na verdade. Tá? Então, para eu provar que três vetores formam um conjunto LD, mostra que o produto misto é igual a zero. Então, aqui eu coloquei a matriz, o determinante, perdão, formado pela U, V e W aqui, tá? Desconfigurou aqui, pessoal. Agora eu vou calcular aqui. Acho que vou tentar fazer aqui. Então, menos 1 que multiplica 3 vezes 2, 6, menos 0. Agora o menos 3, menos vai dar mais 3, muda o sinal, que multiplica agora 2 vezes 2, 4, menos vai dar menos 1, né? Vai dar mais, então 4 menos 3. Menos 1 que multiplica agora esse bloco aqui. 2 vezes 0 vai dar 0, menos 3 vezes menos 1, menos vai dar mais 3. Então, isso aqui vai ser, se eu não fiz continha errada, mais 9 menos 3. Gente, eu não sei se eu fiz conta errada aqui. Então, vai dar 9, tinha alguma coisa que tinha que dar negativo aqui. 9 menos 6, vamos ver aqui. Ah, aqui é menos 1, então aqui é menos 6. O primeiro é negativo. Então, devo 6, devo 3, devo 9. Com 9 cancela. Então, o produto misto é igual a zero e, portanto, esses três vetores são coplanares. Se eu fosse calcular o volume, não ia existir, porque a altura é zero. Tá certo? Então, tá feito aqui as continhas aqui, do cálculo do produto misto. Tá certo? Bom, portanto, esses três vetores formam um conjunto LD. Se desse um número diferente de zero, esses três vetores formariam um conjunto LI. Tem altura ou profundidade, tá? Não existe um plano que passe pelos três ao mesmo tempo. Certo? E agora aqui, para fechar aqui o exemplo, determine o volume do paralelepípedo que tem vértices nos pontos A000, B, C e D. Tá? O A é a origem, né? Então, eu quero volume. Então, se eu quero volume, eu quero o produto misto, o módulo, tá? Que ele pode dar negativo. Então, eu tenho o A, que é a origem. Então, eu tenho o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Eu vou calcular o produto misto dos vetores AB, AC e AD. Tá certo? Então, AB é B menos A. Ah, o A é 0, 0, 0, então na verdade vai dar o próprio B. Olha que fácil. Quem que é o vetor AC? Vai ser o próprio vetor, o próprio ponto C. E que o vetor AD é o próprio ponto D. Porque o A, que sorte nossa, é 0, 0, 0. Então é 2, 4 e 2. Vamos calcular o produto misto aqui, o determinante. Então o determinante vai ser... Ixi, só lembrar aqui, tem que decorar 2, 4 e 2. Vamos aqui, 2, 4 e 2. Apesar que tanto faz a ordem, que o volume vai ser, só vai mudar o sinal se eu inverter essa ordem dos produtos mistos aqui. Por quê? O volume é o mesmo, né? Independente da ordem dos vetores. Então aqui como que vai ficar aqui? 0, que multiplique 2, ó, 0, o primeiro aqui, tá, pessoal? Que multiplica 0, vai dar 0, menos 2, que multiplica, aqui vai dar 2 vezes 4, 8,
menos zero. Tá feitinho, depois mais zero, aí tanto faz eu colocar aqui que vai dar zero, né? Então, na verdade, isso aqui vai dar 8, tira zero, vai dar menos 16, tá? Então, vamos lá, deu menos 16. Como eu quero o volume, então a gente pega o módulo dele, né? Módulo de menos 16, quanto que é? 16 unidades de volume. Portanto, o volume do paralelepípedo que tem vértices A, 0, 0, 0 e outros 3 adjacentes, 4, 0, 0, 0, 2, 0 e 0, 0, 2, é igual a 16 unidades de volume. Tudo bem, pessoal? Aqui acho que nós finalizamos aqui, ó, produto misto, resumindo, ele é um volume. E se o produto misto é igual a zero, então ele é um conjunto LD. Caso contrário, se o produto misto não é igual a zero, só pode ser LI, como consequência direta. Tá certo? A aplicação, cálculo de volume, que nós vimos, e para verificar se eles são LD ou LI. Duas aplicações do produto misto. Beleza? Pessoal, então, produto interno é um número, produto vetorial é um vetor calcular e produto misto calcula volume, tá? Ele serve para ver se é LI ou LD para 3 vetores na terceira dimensão. Beleza, pessoal? Abraço a todos, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.